Olha, o Cajuru foi uma grande amizade que eu conquistei, possivelmente a maior amizade que eu fiz até agora aqui no Senado, que eu também sou recruta aqui, e nós tivemos até um padrinho comum dessa amizade, dessa nossa fraternidade, que foi o Zé Luiz da Atena, que é um amigão do Cajuru, da região de Ribeirão Preto, ali de quando eles eram moleques, ele, o Heraldo Pereira. E o Datena já tinha me falado, você vai conhecer o Cajuru, que é uma pessoa fantástica. E o Cajuru, ele vem dando um grande exemplo da sua assiduidade, do seu compromisso. Tem uma assessoria ótima, ele consegue estar inteirado o dia todo de tudo que está se passando. E ele é um dos melhores comunicadores do Brasil. Então, ele não é um comunicador que não tem cérebro e não tem conteúdo. Ele tem muito conteúdo e ele sabe se expressar como ninguém. Então, vocês podem ter certeza, o Cajuru, ele não só vai explodir lá pelo Goiás, que é a região dele, como para o Brasil todo. Eu não sou pitonisa aí para fazer previsões, mas é que ele não vai querer disputar a prefeitura ano que vem de Goiânia. Mas o próximo governador lá de Goiás, eu tenho certeza que já tem nome, o Jorge Cajuru, com todo respeito a amigos meus como Caiado, outros que estão disputando lá, não vai ter para ninguém, porque o cara sabe se comunicar e ele fala com precisão, com coragem. Nós temos demandas muito duras, por exemplo, com a CPI Lava Togas, que o Cajuru teve até censuras do próprio Supremo Tribunal Federal, chegaram a tirar a rede social dele do ar. As pessoas muitas vezes não têm conhecimento do que está se passando nos bastidores. E o Cajuru, com toda a educação, não vejo o Cajuru se alterar, ofender moralmente ninguém, mas as posições dele, a posição dele. Veja bem, eu sou um cara do governo, ele é um cara absolutamente independente. E na sua independência, como é que nós nos damos tão bem? Exatamente por causa de respeito mútuo. Muitas vezes eu não vou concordar com o que ele está falando, ele não vai concordar com o que eu estou falando. Mas a coisa feita com capacidade, com respeito, acaba fazendo com que se cresça efetivamente o mundo da política. Obrigada pelas palavras, senador Major Olímpio. Em Brasília, 6h35, começa agora a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quarta-feira, 12 de junho de 2019. Gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para a gente. Deixe seus comentários no facebook.com/CajuruGoiás. Em reunião com líderes no final da manhã de hoje, o relator da reforma da Previdência informou que vai excluir do relatório estados e municípios. O deputado acabou cedendo depois de pressão de parlamentares do Centrão, que não aceitavam a inclusão de estados e municípios neste momento. A ideia seria transferir para o plenário a decisão sobre a inclusão dos estados e dos municípios. O relator também decidiu que vai incluir em seus textos idade menor para aposentadoria de professores, 55 anos para mulheres, 57 para os homens, além da exclusão dos 4 itens abordados com os governadores. Retirar do texto o regime de capitalização, uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro, manter as regras atuais de aposentadoria rural, manter as regras atuais de concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e a deficientes carentes, e a descontinualização da Previdência, que permitiria futuras mudanças por projeto de lei e não mais por proposta de emenda à Constituição, como está sendo feito neste momento. O relatório será apresentado amanhã na comissão especial. O assunto no plenário hoje, puxado pelo senador Cajuru, foi a aprovação do projeto de crédito suplementar para o Executivo quitar, por meio de operações de crédito, despesas decorrentes no valor total de 248 bilhões e 900 milhões de reais. A votação só foi possível depois de acordo dos líderes partidários com o governo. Jorge Cajuru também falou sobre a vinda do ministro Sérgio Moro na próxima quarta, dia 19, aqui no Senado, na CCJ,
para prestar esclarecimentos sobre o vazamento das mensagens. Explique mais para a gente, Cajuru. Ótima noite. Bem, Renata Dairo, uma ótima noite a você e especialmente aos brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões. Eu subi à tribuna do Senado Federal neste 12 de junho de 2018, Dia dos Namorados, para de início mostrar minha satisfação pelo acontecido ontem neste Congresso. A aprovação por unanimidade do crédito emergencial de 248 bilhões,900 milhões para o governo federal, ou seja, para o Brasil. Sobretudo porque a aprovação, 450 votos na Câmara a 0, 61 votos no Senado a 0, foi fruto de acordo de governo com os vários setores representados no Congresso e não com este ou aquele parlamentar. Aproveito para agradecer aqui aos meus colegas do meu partido, o PSB, de cuja bancada sou líder aqui no Senado, e eles atenderam a minha recomendação pela aprovação da matéria de interesse à nossa pátria amada. Com esse dinheiro, quase 300 bilhões, o governo Bolsonaro não corre mais o risco de ver paralisados programas como o pagamento dos benefícios da Previdência Social, de benefícios assistenciais como a renda mensal vitalícia, o Bolsa Família e o BPC, além dos subsídios agrícolas para o Plano Safra, a agricultura familiar, a formação de estoques e o fomento às exportações. De outra parte, a oposição conseguiu que fossem liberados R$ 1 bilhão para as universidades, R$ 1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, 550 milhões para obras da transposição do Rio São Francisco e mais 330 milhões para bolsas do CNPq. O acordo foi louvado publicamente pelo presidente Bolsonaro através de suas redes sociais, enaltecendo este Congresso, que finalmente viveu um dia sem a bobagem de esquerda e de direita, conforme falava na mesma tribuna no dia de ontem, antes da votação no Congresso Nacional. Ponto, como se diz no vôlei, ponto, como se diz no basquete, ponto para todos, inclusive para o chefe do Executivo. Como costuma dizer meu conselheiro político Pedro Simon, o mito gaúcho da história deste Senado, não se governa sem o Congresso. Se por um lado o acordo tem de ser insensado, não podemos também ignorar que pela primeira vez foi quebrada a regra de ouro instituída pela Constituição de 1988. Por ela, o governo não pode endividar-se para financiar gastos correntes, mas apenas para despesas de capital e ainda para refinanciar a dívida. Isso significa um alerta sobre a situação fiscal do país, e situação preocupante, e o abismo, o báratro em que estamos metidos, com a falta de investimentos, o desemprego em alta e a economia estagnada. Aliás, cabe uma pergunta: se a regra de ouro está sendo quebrada, por que falar em descumprimento parcial do teto de gastos? Não apenas investimentos, mas também o pagamento de suas dívidas para com o governo. No seu jantar de ontem à noite em São Paulo, promovido pela Fiesp,
com 50 dos empresários mais ricos do país, se somam entre eles uma fortuna de 5 trilhões de reais. Chega só do pobre pagar a conta, presidente. Sabemos que entre os devedores da Previdência tem gente que faz parte do clube do pibão, como se diz do grupo dos muitos endinheirados. Acredito ainda que o presidente tem de ampliar o leque das conversas, tem de almoçar com gente do povo, como outro dia fez na viagem em Goiânia a Brasília com os caminhoneiros, ouvir os trabalhadores urbanos, rurais, dialogar com os setores de classe média, enfim, não esquecer que é presidente de todos e não Bolsonaro só de alguns. E é fundamental que siga, através de suas lideranças, dialogando com este Congresso. Tenho certeza que todos os senhores e as senhoras, comentando à vontade na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás, concordam com este meu pronunciamento de hoje. Quero destacar o fato de o acordo firmado ontem neste Congresso, otimista que sou, significa sim que há uma luz no fim do túnel e não é necessariamente um trem em sentido contrário. Quem ama a pátria não fala em esquerda, em direita e não fala em quanto pior, melhor. De acordo para aprovar o PLN 4, mostrou que com diálogo, como venho falando na tribuna do Senado há mais de um mês, podem ser tomadas as decisões que interessam ao país. Com consenso, os políticos podem evitar danos aos brasileiros, sobretudo os mais pobres. Com um sentimento patriótico, nós, de fato, podemos mostrar que representamos aqueles que nos colocaram aqui. E os acordos têm de representar o conjunto da população. O presidente Bolsonaro, que esteve neste jantar de ontem da Fiesp, deve ter saído de lá com este pensamento. Dito isto, quero passar a um outro tema e finalizar. As conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil entre o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, assunto que tem movimentado este Congresso, requer alguns pontos de consideração. Já estão querendo crucificar o ministro Moro e colocar em dúvida a maior operação contra a corrupção realizada neste país. Ainda bem que o Ministério da Justiça ouviu minha sugestão ontem, feita às 14h20, e se colocou à disposição do Congresso antes de ser convocado para falar sobre o assunto e esclarecê-lo no que for perguntado. E isto vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 19, às 9 horas da manhã, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, da qual faço parte. Por quê? Porque já tinha gente, talvez ainda tenha, falando em comissão parlamentar de inquérito, pasmem, em CPI, contra Sérgio Moro. Algo que para mim se insere na linha do quanto pior, melhor, eu volto a repetir essa frase. Imaginem só uma CPI mista, Câmara e Senado, com duração de até 6 meses, como chegaria o Brasil ao final deste ano de 2019? Pergunto. Os senhores concordam? As senhoras? Temos de colocar a bola no chão. Vamos ouvir o ministro semana que vem, saber o que ele tem a dizer, e não podemos fazer pré-julgamentos partidários.
de alguém que cumpre seu dever funcional, que nunca roubou, que nunca praticou delitos, por causa de uma interceptação criminosa de mensagens de caráter privado, onde nelas nada se contém de propina, de corrupção, de negociata. Mensagens que, segundo a maioria dos especialistas que têm se manifestado sobre o tema, são inválidas como prova num eventual juízo e não podem ser aceitas para colocar em dúvida decisões judiciais tomadas no âmbito da Lava Jato. No nosso Brasil, ladrão de galinha sempre foi preso, mas colocar na cadeia ladrões de casaca foi para nós todos uma novidade histórica que devemos exclusivamente à Operação Lava Jato. Operação que quebrou paradigmas de impunidade, sentenciando elites empresariais e políticas. Esse é um legado do qual não se pode abrir mão. Respeito as opiniões alheias, mas se for para fazer CPI aqui, antes de investigar quem condenou os que praticaram delitos que são conhecidos de todos, acho que pela primazia dos fatos e pela total primazia, cabe sim uma CPI para se apurar com mais detalhes ainda como se deu a imensa roubalheira que se tornou característica marcante do poder público deste país desde o início do século. Haveria, sim, necessidade de uma CPI da toga do judiciário, tão desejada pela pátria amada. E nela poderia até colocar o caso Moro como um dos casos dos tribunais deste judiciário brasileiro. Sou, todos sabem, homem de posição e digo o que penso. Por isso não quero acreditar que a classe política tenha perdido o amor pelo país e queira fazer o papel de Nero, transformando Brasília numa Roma contemporânea. Temos de agir com grandeza, que falta, sinto nessa hora, de figuras aqui no Congresso, como Milton Campos, como Antônio Balbino, Josafá Marinho, Paulo Brossard, Jefferson Pérez, Darcy Ribeiro, Pedro Simon, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, parlamentares com capacidade de apelar à voz da razão e serem ouvidos. As paixões políticas, além de virtudes, têm seus defeitos, como embaralhar o raciocínio e ignorar a sensatez. É preciso, numa hora como essa, muita frieza para agir com discernimento e para baixar a temperatura. Não é hora de revanchismos, mas sim de diálogo, voltado para um só objetivo: recuperar e já o Brasil. Não podemos alimentar tempestades antes que venha a bonança. E ela pode demorar. E se demorar, todos nós perderemos. Agradecidíssimo a todos e a todas. O telejornal segue com Renata Dairon. Bem, então vamos lá. Um hacker invadiu um grupo do aplicativo Telegram, formado por conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, e afirmou que acessa quem quiser e quando quiser. A conversa ocorreu na noite de terça-feira, quando mensagens do perfil do conselheiro Marcelo Weitzel, do Ministério Público Militar, questionaram a atuação de procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Um dos integrantes questionou se as mensagens eram mesmo de Marcelo, e a resposta foi que não, que era um hacker adiantando alguns assuntos que eles terão de lidar na semana. Depois, o suposto hacker disse que poderiam avisar ao conselheiro Marcelo que o perfil dele havia sido liberado. O hacker enviou ainda, segundo conselheiros, áudios de procuradores da Lava Jato para o grupo.
O perfil hackeado de Marcelo Weitzel também trocou mensagens com o procurador regional José Robalinho Cavalcante, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Na mensagem, o hacker disse, abre aspas, eu não tenho ideologias, não tenho partidos, não tenho lado, sou apenas um funcionário de TI, que é tecnologia da informação. Fecha aspas. Não há confirmação sobre se quem hackeou o perfil de Marcelo Weitzel foi a mesma pessoa que entrou em conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da Operação Lava Jato. A Polícia Federal abriu 4 inquéritos para apurar quem teve acesso de forma ilegal a conversas privadas e qual método foi utilizado pelos hackers. Agora, às 6h53, gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada a Bernadette Souza, de Goiânia, Goiás, Maria das Graças, de Ouro Preto, Minas Gerais, Tânia Fernandes, de Salvador, na Bahia, e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @SenadorCajuru, Instagram, Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue aqui pra gente, o telefone é 61-3303-2844. Você já sabe, a sua participação é muito importante para que o Senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, primeira edição, volta amanhã, ao meio-dia, com Diana Lins e Jorge Cajuru. Ou voltamos a qualquer momento, em edição extraordinária. E não se esqueçam, estamos no ar ao vivo também no Instagram, de segunda a sexta, à tarde e à noite, com um boletim urgente do Cajuru. Tenha uma ótima noite, feliz Dia dos Namorados. Agradecidíssima.